Bom, irmãs, eu peço que você abra a Bíblia em Êxodo 20. Quando a Cláudia ela me pediu para falar sobre namoro bíblico, eu fiquei pensando qual o texto que mais tem a nos ensinar, qual o texto que mais se pode falar sobre o namoro bíblico. Onde é que nós podemos aprender, onde nós podemos nos dedicar a falar sobre essa questão, né, do namoro bíblico. Tem namoro bíblico ou não tem namoro bíblico nas Escrituras? E eu peço que você abra o Êxodo 20. O sétimo mandamento foi o escolhido para estar tratando sobre o namoro bíblico. E aí você vai me perguntar, como assim o sétimo mandamento fala sobre namoro bíblico? Veja aí, Êxodo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. E aí você vai me perguntar, não adulterarás para namoro bíblico? Como assim? Se você ainda não estudou sobre o tema não adulterarás, nós vamos estudar um pouco hoje à noite. E se você já estudou, nós vamos contribuir uma com a outra para aprendermos o que significa não adulterarás para mulheres solteiras e para mulheres casadas. E mesmo assim, né, nós estudamos sobre o namoro bíblico, é a Escritura que tem a nos oferecer esse ensinamento. Então vamos lá. Você pode estar se perguntando, como assim não adulterarás, Alaina? Não adulterarás, eu sou solteira. O que é que tem a ver isso? O que isso tem a ver comigo se eu sou solteira? Não se preocupe, né? Ao longo da palestra nós vamos entender mais o que significa o sétimo mandamento. O que é que o sétimo mandamento tem a ver com o namoro? A princípio vamos começar com alguns conceitos que nós precisamos esclarecer. Primeiro, não existe a palavra namoro na Bíblia, né? Esse já é primeiro ponto. Não existe namoro na Bíblia. Segundo ponto, se não existe namoro na Bíblia, o que é namoro? É uma questão cultural? Pense. Vá fechando, vá colocando seus pensamentos em ordem. Precisamos definir o que é namoro para o mundo. Namoro para o mundo é ter um elo com alguém de forma emocional e, sobretudo, física, sendo muitas vezes o contato físico o propósito final, vindo antes até mesmo de se conhecerem, que é o caso do fica, né? Muitas vezes as pessoas ficam com a pessoa, né? Eu tenho um contato físico mesmo, sexual, mas nem mesmo sabe o nome da pessoa. Muito se vê isso no mundo, infelizmente. Muitos não gastam tempo se conhecendo para conhecer e namorar, porque não dá tempo. Outros namoram uma única pessoa por anos e vive toda a intimidade de um casamento. Isso é um namoro para o mundo. Vamos ser sinceros. O objetivo do namoro para o mundo é a satisfação física e a social, causando também danos emocionais. O ponto é estar envolvido com ou por alguém. O namoro é isso, é estar envolvido com alguém, né? Se você, a primeira coisa que quando perguntam, quando a gente conhece alguém é: tem namorado? Por quê? É importante para o mundo ter esse elo, né? Você precisa estar ligado a alguém de certa forma. E aí as mulheres solteiras que não estão namorando na igreja sofrem muito preconceito quanto a isso. Por quê? Por que não está namorando? Ah, não quer namorar. É porque não quer. E não é dessa forma que nós, mulheres cristãs, devemos ver. É o estar solteira e o estar casada, nada além disso. Muitos destes namoros chegam... Namoro para o mundo é usar o corpo do outro para se satisfazer. Muitos destes namoros não chegam ao ato sexual em si, ou seja, até o final desse ato sexual. Mesmo assim, utilizam-se do corpo do outro para a sua própria satisfação. Seja um fica, um rolo, uma pegação, enfim, eu não sei como é que o nome hoje em dia, seja lá o nome que se dá, hoje em dia o ato é o mesmo. É usar o corpo do outro para se satisfazer, emocionalmente e fisicamente. O objetivo é o mesmo, a satisfação da carne e o abuso das emoções.
dia que passa, as pessoas se afastam mais e mais dos conceitos e da ética bíblica. Se você parar para pensar, o namoro que a sua avó tinha, se for perguntar para ela, vó, como era o namoro na sua época? O que é que ela vai dizer? Ah, nem pegar na mão a gente pegava. Ou seja, para pegar na mão, o pai tinha que dar as costas, beber água, alguma coisa, você fazia assim e tirava a mão. Depois, se você for perguntar para sua mãe, mãe, como era o namoro na sua época? Ela vai dizer que tinha algumas coisas a mais. Não era igual da sua avó. E na sua época, como é o namoro? A cada dia que passa, nós observamos que o homem, quando eu falo homem, é o homem em geral, né? O homem e a mulher, o ser humano, ele se afasta de Deus, né? O namoro, ele tem 150 a 200 anos, né? É uma cultura ocidental. Então é algo novo, algo recente, algo que foi imposto para que se pudessem se satisfazer de alguma forma. Não existia namoro antigamente, é algo cultural, é algo daqui mesmo, da América. O namoro é um grande exemplo, né? Esse é um aspecto da cultura ocidental. No entanto, a cada novo ano, o conceito tem se tornado mais vulgar. Se você for comparar o namoro no tempo da sua avó, o namoro no tempo da sua mãe, o namoro no seu tempo e o namoro no tempo dos seus sobrinhos e dos seus filhos que já estão grandes, é totalmente diferente. A cada dia ele se torna mais vulgar, a cada dia ele se torna mais como um objeto mesmo, um objeto de satisfação. Esse é o objetivo do namoro no mundo, claro, né? O ser humano busca no outro, a verdade é que o ser humano busca no outro uma satisfação que ele só encontrará em Deus. A satisfação que o ser humano busca no outro é só uma satisfação que ele só encontrará em Deus. Ele não encontrará em outra pessoa. A moça que tem a sua carência suprida em Deus através da sua comunhão com Ele, preste bem atenção. A moça que tem a sua carência suprida em Deus através da sua comunhão com Ele e tem a sua família fazendo o papel bíblico de uma família cristã, não terá necessidade de se envolver tão cedo com alguém do sexo oposto. Terceiro ponto, se não existe namoro na Bíblia, que tipo de relacionamento um cristão deve ter antes do casamento? Pretendo responder essa pergunta, ao longo da palestra, mas antes de mais nada, a razão pela qual precisamos aprender a ter um namoro bíblico é porque precisamos viver as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com os padrões deste mundo, né? Esse deve ser o motivo pelo qual eu e você devemos ter um relacionamento segundo as Escrituras. Não porque eu tenho amigos do mundo que dizem que eu sou careta ou que dizem que está errado, não é bem assim, eu devo realmente aproveitar do namoro enquanto não estou casado. Por que eu vou esperar tanto tempo? Só depois de casar, para ter um contato físico com alguém. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster nos ensina que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Esse é o objetivo do ser humano, esse é o objetivo daqueles filhos de Deus que foram criados para a sua glória. É sempre glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Portanto, 1 Coríntios 10:31, Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Preste bem atenção. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se Deus nos ensina que as coisas mais simples dessa vida devem glorificar a Ele, quanto mais um relacionamento que nos levará a um casamento. Pense bem. Percebe então quão importante é glorificar em nosso relacionamento, em nosso casamento e na construção de nossa família. Este deve ser o nosso objetivo, glorificar a Deus em nossos atos. E como conseguimos glorificar aquele que fez os céus e a terra? Como conseguimos glorificar aquele que sempre existiu e sempre
existirá. Aquele que não depende de você nem de mim para existir. Aquele que fez tudo do nada. Como podemos glorificá-lo? Conseguimos glorificar a Deus apenas quando o obedecemos e seguimos os seus mandamentos. O que Ele nos deixou em Sua palavra, uma vida de obediência à palavra de Deus, não só nos fará glorificar a Ele, como também nos fará ser completamente feliz. A felicidade, ela existe na obediência à palavra de Deus. A felicidade, ela não está fora da obediência da palavra de Deus, ela está dentro. A gente só é feliz quando a gente obedece às Escrituras, obedece à palavra de Deus. Uma vida de obediência à palavra de Deus não só nos fará glorificar o nosso Senhor e Criador, como também trará a nossa completa alegria, a nossa completa satisfação. Nós iremos conseguir ela ainda? Não, nem sempre. Contudo, as Escrituras nos mostram que sempre devemos nos arrepender dos nossos atos pecaminosos. Precisamos viver em constante desejo de obedecer a Deus. Vamos errar, vamos pecar, sim, diariamente. A importância que se dá é o próprio arrependimento daquela pessoa que quer andar com Cristo, que quer andar conforme, segundo a vontade de Deus. É nas Escrituras que aprendemos a ser quem Deus nos criou para ser, a sua imagem e semelhança. Portanto, a nossa felicidade só é completa quando estamos em obediência à palavra de Deus. Então, por que não obedecer em nosso relacionamento? Por que não obedecer no relacionamento se eu quero ser feliz com o meu cônjuge? Se eu quero ser feliz com aquele que Deus reservou para mim? Tudo o que fazemos é para Ele. Perceba o que Paulo diz. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. A mulher piedosa demonstra a prática na vida cristã, na adoração e no culto a Deus, e na obediência reverente prestadas à sua lei. A lei moral, que é os 10 mandamentos, rege toda a nossa vida como filhas de Deus. É muito importante sabermos de fato o que significa os 10 mandamentos para a nossa vida. É o resumo de todas as Escrituras, são os 10 mandamentos. É importante que você tenha curiosidade, tenha um desejo de aprender o que significa cada mandamento. Não adulterar. Não adulterar, eu só vou quebrar esse mandamento quando eu for casada. Esse era o meu pensamento lá atrás. Esse aqui eu não pego. Esse aqui está longe, porque eu não estou casada ainda, então não é bem assim, O não adulterarás, ele tem muitas coisas por trás disso. É comum termos um pensamento dicotômico na vida cristã. Só um exemplo. Na nossa vida cristã, logo no início da nossa fé, temos 2 tipos de guarda-roupa. Não sei se isso aconteceu com você. Nós tínhamos 2 tipos de guarda-roupa. Que era para a igreja e para estar com os irmãos em Cristo. O outro não servia para ir para a igreja, porque eram roupas muito curtas e indecentes. Não sei se você passou por essa fase, se você veio de fora da igreja, mas geralmente é assim. A nossa vida cristã, o início da nossa vida cristã, nós temos 2 tipos de roupa. Uma roupa dá para usar na igreja, é dia de domingo e dia de sábado, se for para o culto. Durante a semana, não preciso usar esse guarda-roupa, eu uso outro. Que aquele outro, segundo guarda-roupa, não dá para ser usado no sábado e no domingo. Esse é o começo da nossa vida cristã. Nós vivemos uma dicotomia, ou seja, nós vivemos 2 vidas. Uma vida sem Deus, uma vida sem a igreja e uma vida no domingo. Esse é o nosso início de caminhada cristã. É como se a nossa vida ela tivesse dividida entre o santo e o profano, entre o secular e o espiritual. Esse tipo de pensamento não deve permanecer na mente durante a caminhada cristã de uma mulher. Então esse pensamento é um pensamento de início de caminhada de fé, É um pensamento que a gente acha que basta ir para a igreja no domingo, durante a semana eu estou livre. Esse era um pensamento que eu tinha na adolescência.
eu tinha um contrato com minha mãe, digamos assim. Minha mãe fazia assim: Alaide, você precisa ir para o culto de manhã e de noite no domingo. Aí eu dizia: tá certo, mas a senhora tem que me liberar no sábado. Aí ela dizia: fechada. Então o que é que eu fazia? No sábado, eu tinha todo o sábado para mim. Inclusive saía para boates, para as coisas. E às vezes voltava até no domingo de manhã. Só que qual era o contrato? Para eu sair, eu precisava ir para a igreja. Então eu vivia uma dicotomia. Eu saía no sábado, voltava no domingo de manhã, tomava banho, colocava a roupa de ir para a igreja, que não era a roupa que eu saía no sábado, e ia para o culto. E foi assim durante toda a minha adolescência, porque minha mãe dizia: eu não abro mão, você tem que ir para o culto. Tá certo, mas aí eu vou sair para onde eu quiser no sábado. E foi assim, era uma dicotomia minha vida, ou seja, eu ainda não tinha realmente entendido que de fato é ter uma vida cristã. As pessoas me perguntavam: Alaide, tu é crente? Sou. Porque para mim crente era só no domingo. Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Às vezes eu nem queria, muitas vezes eu não queria, mas eu tinha que ir, porque era um contrato feito por minha mãe. Então é assim o começo da nossa vida cristã. Mas essa vida cristã, esse tipo de vida cristã, ela não deve permanecer, né? Esse tipo de pensamento não deve permanecer na mente durante a caminhada cristã de uma mulher, que tem como objetivo o quê? A glória de Deus. Ela deve vestir-se com aquilo que pode ser usado na frente de qualquer pessoa. Ela deve se portar, independente do local, da mesma forma. Essa é uma caminhada piedosa, uma caminhada na fé cristã. Assim também são todas as áreas da nossa vida. Todas devem se entrelaçar para um fim único: a glória de Deus. A lei moral, né, os 10 mandamentos, nos direciona a compreender como nós devemos viver. E é no 7º mandamento que podemos aprender como devemos ter um relacionamento bíblico. Portanto, eu gostaria de defender uma tese diante desse tema. Vamos lá. O fim supremo e principal de um relacionamento é glorificar a Deus e ser satisfeito nele para sempre. Esse é o objetivo de um relacionamento: é glorificar a Deus e ser satisfeito nele para sempre. É no relacionamento que a gente se satisfaz? Não. A nossa satisfação está em Deus, em glorificar a Deus e estar nele para sempre, e ser satisfeito nele para sempre. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, né, nos traz a principal questão da nossa vida cristã. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem, como nós já dizemos, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É dessa forma que deve ser nossa vida, num todo. E assim como a nossa vida, o nosso relacionamento cristão, ele tem um propósito de glorificar a Deus. Então vamos utilizar os textos confessionais, né, que a Presbiteriana subscreve, ou seja, o Catecismo de Westminster, para aprendermos o que significa o 7º mandamento. Vamos lá. A pergunta 138 do Catecismo de Westminster nos faz essa pergunta: quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Preste bem atenção. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade de corpo, mente, sentimentos, palavras e comportamentos. Preservar a castidade em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os demais sentidos, ser temperante, buscar a companhia de pessoas castas, vestir-se recatadamente, o casamento dos que não têm o dom da continência, o amor conjugal, a coabitação, o labor diligente em nossas vocações e o repelir todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Então, os deveres exigidos no 7º mandamento exatamente são esses. Mas, Alaide, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento são, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, sexo antes do casamento, estupro, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos
afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou vias mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imodesto, está também no não adulterarás, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, também está dentro, a frequentação, de homens e mulheres em bordéis, a demora indevida de um casamento, está dentro do não adulterarás. O ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, que é o mais comum, que a gente conhece, o divórcio ou o abandono injusto. Veja bem, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos lascivos e todas as demais provocações a impurezas. Todas os atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros, todas a imoralidade está dentro do sétimo mandamento, da quebra do sétimo mandamento. Então, Anaíde, quais são os deveres exigidos? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para que eu não quebre esse sétimo mandamento? A castidade para as solteiras, corpo, mente, sentimentos, palavras e comportamento. Vigilância nos nossos sentidos, ou seja, nos nossos olhos, na nossa boca, nos nossos ouvidos e no toque. Temperança, ser comedido, ser moderado. Companhias piedosas, ou seja, os deveres exigidos é que eu tenha companhias piedosas ao meu lado, que eu tenha amigos cristãos do meu lado. Os deveres exigidos também está dentro modéstia, ou seja, uso de roupas discretas, moderadas e decorosas. Continência, ou seja, o domínio próprio. Ser controlado e casto. O remédio para quem não consegue ser é o casamento. Amor no casamento, ou seja, o alimentar esse amor dentro do casamento, também é um dever exigido para o sétimo mandamento. Ou seja, é aquele casamento que não se existe mais amor, não se alimenta mais amor entre um e outro. Está errado. O dever exigido no sétimo mandamento é que você continue a buscar amar o seu próximo, a buscar amar o seu marido, o seu cônjuge. É assim que você obedece o sétimo mandamento. Sexo no casamento, ter uma vida sexual sadia. Muitas mulheres e homens, são mais mulheres, conheço muitas mulheres que tendem a não querer realmente o ato sexual depois de um tempo, porque o marido já não a ama mais, ou porque eles estão tendo algum problema e a mulher tende a não querer mais essa vida sexual e ela peca. O dever exigido é que se casou, o seu corpo não pertence mais a você, pertence ao seu marido, assim como o corpo dele pertence a você. O dever exigido também no sétimo mandamento é o labor, ou seja, o trabalho, o esforço para se manter em sua vocação. O dever exigido também é rejeitar ocasiões, ou seja, tudo que é impuro ele deve ser rejeitado. Resistir às tentações, lutar contra o pecado, sabendo que Deus, ele providencia o escape necessário. Então, para finalizar o catecismo, uma última pergunta. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Ser negligente aos deveres, a desobediência dos deveres. Presta atenção. Quais são os pecados proibidos? Adultério, sexo fora do casamento. Pecado proibido, fornicação, sexo antes do casamento. Estupro, sexo violento sem o consentimento. Incesto, união sexual ilícita por laços de sangue. Um pecado proibido também é a sodomia, ou seja, concupiscências desnaturais. E aí nós enquadramos o homossexualismo, lesbianismo, bestialismo. A impureza total, ou seja, aquela obstinação pelo pecado, aquela necessidade
necessidade que você tem de pecar, que você sente prazer no pecado, né? Infelizmente, muitas e muitas pessoas tendem a realmente sofrer esse problema de se satisfazer no pecado, ou seja, não estar temente a Deus. O pecado, ele não traz um peso, mas ele traz alegria. É proibido, né? São os pecados proibidos. Casamentos ilícitos, ou seja, alianças com incrédulos, ímpios, com juro desigual. Ter e frequentar locais de prostituição, né? De libertinagens sexuais, local onde a prostituição está livremente permitida. Celibato imposto, ou seja, aquele celibato que a pessoa não quer ser celibatária, mas aquela imposição, né? É um pecado proibido no 7º mandamento. Procrastinar o casamento, ou seja, o adiamento desse casamento por longos anos, também é um pecado do 7º mandamento. A poligamia, né? O casamento com mais de um cônjuge. O divórcio, ou seja, o abandono do cônjuge e a quebra dessa aliança. A ociosidade é uma quebra do 7º mandamento. É a ausência do labor, ou seja, é uma preguiça, é uma vadiagem. É a quebra do 7º mandamento. A glutonaria, né? O excesso, o vício dos alimentos, a falta de controle. A bebedice, com também excessos e faltas de controle, também está ligada a pecados do 7º mandamento. Ter relacionamento com pessoas íntimas, e aí são amizades promíscuas, também está ligado à quebra do 7º mandamento. São aquelas amizades que tendem a levar você para cair, né? Para amizades promíscuas, que tem conversas torpes, conversas que não levam a glorificar a Deus, mas sim ao caminho do mal. Todo tipo de artes e impurezas, como danças, revistas, livros, filmes, pornografia, também está ligada ao 7º mandamento. Provocações e atos impuros, aí entra a masturbação, a mancebia, o concubinato, sexo sem a penetração vaginal e aquela questão de sou virgem, mas não sou pura, também é uma quebra do 7º mandamento. Então, irmãs, diante de tudo que a gente ouviu a respeito do 7º mandamento, não existe nas Escrituras nada além do estar solteiro ou estar casado. Se você ouviu atentamente tudo aquilo que eu li, né, com relação ao que é que está entrelaçado no 7º mandamento, você vai perceber que não existe alternativas. Ou você está solteiro, ou você está casado. Não existe meio termo, não existe namoro. E aí a gente vai continuar falando sobre isso. O noivado na cultura judaica, né, já era considerado o próprio casamento. No entanto, sem a presença desse ato sexual. O noivado, ele já era considerado casamento, né? Se você se separasse daquela pessoa que você era noiva, já era considerado um divórcio. Porque o noivado era um casamento, mas ainda não havia coabitação. Ok? O rompimento de um noivado nos tempos judaicos já poderia ser considerado um divórcio. Entretanto, precisamos definir o que é esse tipo de relacionamento bíblico, né? No qual é costume chamarmos de namoro. Namoro, né? De forma objetiva, esse relacionamento pode ser chamado, e aí muitas igrejas mudam os nomes, né? Pode ser chamado de amizade pactual ou de corte. Vocês já ouviram falar sobre amizade pactual ou corte? Não? Eu sou da Igreja Reformada de Paulista. E lá as pessoas não namoram. As pessoas fazem amizade pactual. O que é uma amizade pactual? É um namoro, só que sem contato físico. E aí muitas igrejas chamam de corte, ou amizade pactual, ou namoro sem contato físico, enfim, cada uma tem um nome, né? Um cristão, ele não deve namorar se não for para casar. Isso está bem claro, né? O cristão, ele não deve namorar se não for para casar. Então, diante disso, né, nós iremos tratar alguns questionamentos básicos para o início de um relacionamento. Primeiro, como namorar
namorados devem se tratar? Primeira pergunta, né? Como namorados devem se tratar? Eu queria que você abrisse em 1 Timóteo 5:2. Vamos lá, 1 Timóteo 5:2. Pronto? Amém? As mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. De novo, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Paulo aconselha o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, a tratar as moças como irmãs, com toda a pureza, sem nenhuma distinção entre elas, Desta forma, é assim que este conselho vem para os rapazes. Paulo ele está aconselhando a Timóteo, um jovem pastor que está tendo uma igreja para pastorear. E o que é que Paulo diz? Timóteo, você tem que tratar as jovens idosas como mães, e as idosas como mães e as jovens como irmãs, sem nenhuma distinção, Desta forma é assim que este conselho vem também para os rapazes de hoje em dia. Assim como Timóteo, os rapazes devem tratar todas as moças como irmãs, com pureza, e quando vier a casar, apenas a sua esposa será tratada de forma distinta. Preste bem atenção. Por acaso Timóteo poderia beijar as irmãs da igreja na qual ele era pastor? E caso ele oficializasse um relacionamento, nomeando de namoro, ele poderia? Não? Achei que poderia. O que acontece é que ao chamar um relacionamento de namoro, nós pensamos que a partir desse ponto teremos uma parcela de liberdade no corpo do outro, Estou namorando, então eu tenho uma certa liberdade no corpo do outro. E não é assim que a Bíblia ela nos ensina. Nem mesmo o noivado nos dá essa liberdade. É como eu falei lá na frente, só existe na Bíblia duas situações: ou você está solteiro, ou você está casado. Não existe meio termo. Então nem mesmo no noivado essa liberdade ela é aceita. A Bíblia nos ensina a tratar qualquer pessoa que não seja o meu marido como meu irmão e ser tratada por ele da mesma forma. O que nós temos vivido hoje nas igrejas, já tem alguns anos, é que homens e mulheres eles se abraçam mutuamente, mas não são abraços de irmãos. Se você olhar, perceber e prestar atenção, aquele abraço que aquele rapaz dá naquela menina, se ele fosse casado, as pessoas iriam olhar de certa forma. Ué, ele não é casado, ele não pode fazer isso. Mas o estar solteiro não nos dá liberdade de fazer isso. E o que nós vemos nas igrejas é exatamente isso. São mulheres e homens sentando no colo um do outro, se abraçando e andando de mão dada como se fossem casados. Muitas vezes até já vi muito na igreja. São meninos chegando para as meninas e dando cheiro no cangote ou dando cheiro no ouvido. Essa é uma forma de que você trata as irmãs? É dessa forma que você trata as suas irmãs em casa? É aí que Paulo nos diz, Timóteo, você deve tratar as mulheres idosas como as suas mães, ou seja, com respeito, com zelo, com cuidado. E as meninas jovens, você deve tratar como irmãs, ou seja, com pureza. É dessa forma que nós também devemos ser tratados pelos rapazes. Mas essa, infelizmente, não é a realidade de muitos rapazes na igreja. Às vezes são nessas oportunidades que as meninas acham que os rapazes estão gostando delas simplesmente por causa de um toque, de um abraço ou de uma mensagem mais romântica. E aí existe a defraudação. Você não só quebra o 7º mandamento quando você está casado, A gente tem visto isso.
Você quebra o 7º mandamento, você peca contra o Senhor. Também quando você está solteiro e você fica galanteando, mas sem querer nada com aquela menina. E você, menina, moça, que é solteira, também não deve permitir esse tipo de coisa. Você deve exigir ser tratada como irmã, com respeito. É dessa forma que você e eu vamos glorificar a Deus. Apenas dessa forma. A intimidade, ela só é permitida no casamento. Ela não vem como compromisso do namoro, ou seja, o namoro não tem um passe livre para tocar em certas partes do corpo ou fazer certas coisas, ou certas conversas. O namoro acaba sendo uma tentativa de trazer para a vida de solteiro os benefícios de uma vida de casado. Contanto, entretanto, aliás, elas não têm as dificuldades de um casamento. Ou seja, o namoro é uma tentativa de trazer para a vida de solteiros os benefícios da vida de casados, sem ter as responsabilidades e as dificuldades de um casamento. Então, o que nós podemos ver são homens que não querem casar, porque eles têm tudo no namoro, mas eles não têm um ônus, que são as dificuldades e as responsabilidades de um casamento. Mas ele tem tudo no namoro. Então, para que casar? Para ter problema e ter que sustentar uma família? O que nós vemos é anos e anos pessoas namorando, quebrando o 7º mandamento, sem ter a responsabilidade com aquela menina, só quer namorar. Porque no namoro ele tem tudo aquilo que ele não deveria ter. Esse tipo de pensamento é um conceito mundano que nós trazemos, né? É um conceito mundano que nós trazemos para as nossas igrejas, porque nós crescemos já nesse ritmo, né? Já existe um namoro, já é algo normal. Contanto, se você for ler as Escrituras e estudar as Escrituras, não, ele não é normal. Isso é um conceito mundano que nós estamos tirando das ruas, do mundo e trazendo para as nossas igrejas. Muito do que se vive no namoro faz parte de uma vida de pessoas casadas, tanto no aspecto físico quanto na dependência emocional. Nossa, eu vejo tantas meninas, 13, 14 anos, com uma dependência emocional enorme por um menino que está namorando, sei lá, 1 mês, 2 meses. Mas tudo que o menino diz, tem que fazer, porque é o namorado dela, né? Tem que obedecer. E o menino diz, não, mas você não tem que obedecer ao seu pai, você tem que obedecer a mim. E a menina, não, é meu namorado, eu devo obediência. É exatamente, né? São muitas lacunas que são abertas quando nós não temos a sabedoria de agir conforme as Escrituras, gerando quedas e feridas em um relacionamento. Muitos pecados, irmãs, são gerados por tentar viver algo que não faz parte do namoro. Douglas Wilson, em Reformando o Casamento, ele nos diz que se você não pode comer um filé mignon, não deve esquentar a frigideira. Ele retrata assim: se você está namorando, você não pode esquentar uma relação, porque você não pode finalizar o ato sexual. Então ele diz: se eu não posso comer o filé mignon, eu não devo esquentar a frigideira. Sempre pense nisso. Não esquente a frigideira, que você não pode comer o filé mignon. A cobiça por alguém nos leva ao pecado, ao adultério, pois naquele momento aquela pessoa que você está cobiçando não pertence a você. Isso eu falo para as meninas solteiras e para as casadas que olham para outros rapazes, né, outros homens. Ele não pertence a você. Vocês não são uma só carne. Se não é uma só carne, é adultério. Não existe meio termo. Ah, não, Alaide, só estou olhando. É tão bonito ele. Custa nada olhar. Custa a quebra do 7º mandamento. Custa. Custa a sua vida e a sua obediência à palavra de Deus. Custa sim. É um exemplo do mundo que não custa nada, mas custa. Vocês não são uma só carne e muitas vezes podem nem chegar a ser. Quantos namorados
se tem ao longo do caminho, que não deve se ter, mas se tem. Então muitas vezes, não tem nada não, eu estou fazendo com meu namorado, a gente vai casar mesmo. Você não sabe se você vai casar com ele, porque você não conhece a vontade de Deus para a sua vida. E no momento, mesmo se for casar, olha aí, no final você vai olhar para mim e dizer, olha aí, eu casei. Mas no momento vocês não eram uma só carne, vocês eram duas carnes. E muitas vezes pode nem chegar a ser, né? Porque o relacionamento ele é desgastado por quedas e pecados. É por isso que devemos tomar o conselho de Paulo para Timóteo e tratar nosso relacionamento de namoro de fato como ele deve ser tratado. Tanto você quanto o seu namorado estarão juntos, devem estar juntos, cuidando um do outro, guardando o coração do outro, para não viverem em pecado. Ah, Laís, isso é impossível. Não. Se está na Bíblia, é porque é para ser seguido. Ah, Laís, as coisas hoje em dia não são bem assim. São. Porque se você é uma mulher cristã, você consegue entender que a palavra de Deus ela é inerrante. O nosso Deus ele é onisciente. Ele não está ultrapassado. Aquilo que Deus coloca nas Escrituras não está ultrapassado. É o conselho de Deus. É a lei de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, não venha com essa conversa de que está ultrapassado. Se você é uma mulher piedosa, se você é uma mulher crente, você deve seguir as Escrituras. Você precisa entender que a Bíblia é o nosso manual de fé. É o nosso manual de prática, é a palavra de Deus. Você precisa acreditar que tudo aqui que está escrito é a palavra de Deus e não contém erro. Deus não errou, Deus não se equivocou, é a palavra de Deus. Então, Anaíde, como é que eu devo namorar à luz das Escrituras? O namoro para os cristãos tem como objetivo ser o primeiro passo para o casamento. Se você não está pronto para casar, não deve ter um relacionamento. Também não é algo que deva ser demorado. É necessário que seja algo construtivo, ou seja, uma relação que ela evolua para a construção de uma nova família. Esse relacionamento ele deve ser santo. Deve ser um relacionamento que tende a buscar pela vontade de Deus na vida de ambos. Deve haver leitura da Bíblia e tempo de devoção. É nesse período que a amizade ela deve ser fortalecida. Conversas sobre pontos importantes, o compartilhar de convicções teológicas. Em que eu creio? Você precisa conversar isso no namoro. Esse é o preparo para uma vida inteira juntos. É no namoro que você precisa conhecer de fato quem você vai passar o resto da sua vida. É no namoro que você conhece, né? O rapaz com quem você vai passar todo o seu tempo de vida depois do casamento. É nesse período que a amizade ela deve ser fortalecida. Converse sobre pontos importantes. Muitos desejam pular esse ponto. Mas é um tempo extremamente importante se usado da maneira correta. O conceito do namoro para o cristão deve ser diferente da prática do namoro para as pessoas ímpias. O namoro não é um mini casamento. No namoro não existe um passo livre para intimidades físicas. Moças, enquanto você namora, o homem a qual você deve honrar e obedecer é o seu pai. Além de Deus, é claro, né? Deus constituiu o seu pai como seu sacerdote. E isso não mudará enquanto você for solteira. O namoro deve ser um momento de descobertas, de busca para conhecer melhor uma pessoa. Mas não é um momento de descobrir fisicamente como é o rapaz. Nenhum momento de fazer um test drive para ver se ele beija bem, se ele tem pegada, será que ele vai saber fazer as coisas direito. Não é o momento. Você precisa confiar em Deus quanto a isso. Mesmo que seja difícil lutar contra a vontade da carne de se ter um relacionamento igual ao mundo, o rapaz que, escute bem,
o rapaz que ele ama, ou que está aprendendo a amá-la, lutará contra a sua carne, para lhe preservar e lhe amar da maneira correta. O reverendo Ladislau Martins Gomes, em seu texto sobre namoro cristão, nos diz que o namoro cristão, no sentido de um período de atração e de conhecimento mútuo entre um homem e uma mulher, com vistas a um compromisso de amor, é uma relação entre irmãos com o propósito de agradar e estar no conhecimento da vontade de Deus, caracterizado pela devida santidade. E aí ele cita 1 Tessalonicenses 4, do 3 a 5, que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, como os ímpios que não conhecem a Deus. Assim, o namoro deveria ser um relacionamento entre irmãos, com vista a uma união íntima, a uma união futura. A união íntima exige que o conhecimento de Deus em santidade de vida seja um conhecimento mútuo dos envolvimentos, crescendo no conhecimento da vontade de Deus e no exercício da pureza e do amor. Alaide, mas com quem eu devo namorar? Com quem eu devo namorar? Em primeiro lugar, o rapaz ele deve ser um homem cristão. Aí você me diz, isso é óbvio, né? Tem que estar na igreja. E ser maior de 18 anos. Por que maior de 18 anos? Vamos chegar lá. O rapaz não basta estar na igreja, ele tem que ser um verdadeiro cristão. Um homem temente a Deus possui características de um homem bíblico. Deve também ser responsável financeiramente, ou seja, deve trabalhar visando ter uma família no futuro. Você deve se fazer a seguinte pergunta: eu me casaria com esse rapaz? Esse rapaz que você está gostando no momento. Tem um rapaz. Você olha para ele e diz: será que eu me casaria com ele? Agora, nesse exato momento. Não fique esperando que ele vá mudar, não. Tem que ser, vamos ser realistas. Agora, eu me casaria com ele? É um ponto importante a se perguntar. Antes de aceitar namorar alguém, verifique se de fato ele poderá ser o sacerdote do seu lar. Se ele tem condições de liderar espiritualmente você e seus filhos. É crucial, ou seja, é importante que o homem saiba que deve dar a sua vida por sua esposa e pelos seus filhos. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, é assim que o homem tem que ser na vida de uma mulher. Lhe respeitando e amando por toda a sua vida. A sua aparência ao longo dos anos ela vai mudar. Ele vai continuar lhe amando. O amor e zelo que ele demonstra aos pais dele é um reflexo de como ele fará com você. Ele tem demonstrado o amor e zelo por sua vida muito mais que a sua própria vida, ou seja, ele se importa muito mais com o seu bem-estar do que com o bem-estar dele. Com relação ao aspecto financeiro, ele tem condição financeira de iniciar um relacionamento? Ou o dinheiro que ele precisa para lhe levar para sair vem dos pais? Essa, veja bem, irmãos, não é uma questão de interesse, mas é a realidade de muitos casais hoje em dia, onde o homem não trabalha e depende dos pais dele para criar os seus filhos e dar alimento à sua mulher. Infelizmente isso na igreja, porque a menina que casou com ele não se preocupava que ele deveria ser um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que não depende dos pais para sobreviver. E aí isso levou para o casamento. E agora a esposa, em muitos casos, espera que o sogro dê o alimento que ela precisa se alimentar. Porque para aquela mulher naquela época isso era besteira. Não é besteira. O rapaz ele tem que ser um homem cristão e ele tem que ser um homem trabalhador, porque lá na frente ele vai ter que sustentar uma casa. Esse é o objetivo, né?
Esse é o foco. O homem, ele é provedor, não é a mulher que é provedora, é o homem. Não é o homem que fica dentro de casa porque não quer trabalhar, porque está cansado, e a mulher vai trabalhar. Lógico que existem diversas situações, irmãs. O marido perdeu o emprego e continua procurando emprego, mas ainda não conseguiu. E a mulher, ela está trabalhando e está sustentando a casa no momento. Isso é um outro caso. O caso que eu estou falando aqui é rapazes que são meninos, namoram, mas não têm uma vida financeira para casar e sustentar a sua própria família. É disso que eu estou falando. É disso que você precisa verificar em seu namoro, né? Ter um relacionamento significa tomar responsabilidades de homem. Ou seja, o homem precisa ter um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento, ele precisa ter responsabilidades de um homem. Senão, ainda não é o momento para ele. É no momento de um relacionamento que você deve mais ser amiga do seu futuro cônjuge. Por quê? Porque devemos conhecer a sua família, a sua casa, os seus amigos. Conhecê-lo de fato como ele é, não como ele diz, né? Nós devemos conhecê-lo, ou seja, nós devemos frequentar a casa da sua família, nós devemos conhecer os seus amigos, conhecer o seu trabalho, conhecer de fato como ele é com seus pais, com os seus amigos, de fato como ele é sem máscaras. Uma coisa é você ver eu dizendo como eu sou, outra coisa é você conviver comigo e saber como eu sou. São coisas diferentes. E você precisa conviver com a pessoa que você vai casar. Seja bem sincera com você, irmãos, no momento do namoro, pois no casamento ele será o seu sacerdote. No casamento, não adianta vir reclamar, porque ele é assim ou ele é assado. Ele é assim porque você quis casar com ele desse jeito. No entanto, se o rapaz por quem você está interessada ainda não possui esses dois pontos cruciais em um homem bíblico, ou seja, não tem maturidade espiritual e não é um homem trabalhador, vocês ainda não estão prontos para começar um relacionamento. Espera um pouquinho, é melhor. Seja bem sincera com você, espera um pouco. Você deverá ser submissa ao rapaz com quem se casar. Observe ao longo do tempo o esforço, o aperfeiçoamento que ele tem feito para ser um sacerdote melhor. Ele não precisa saber de tudo agora, mas você precisa ver nele o crescimento, o esforço para ser um sacerdote melhor, para ser um homem melhor, um homem bíblico. Ele deve ser aquele que zela por sua vida espiritual, ao invés de pecarem, aquele que prefere a glorificação a Deus, ou seja, ele deve preferir não pecar, ele deve preferir lhe guardar, porque assim ele glorifica a Deus. Existe um teólogo, né, que diz que no namoro é o momento da gente estar de olho aberto. Tem que ver tudo, tem que pesquisar tudo, tem que olhar tudo, tem que estar bem atenta. Mas no casamento, você deve fechar os olhos, porque você já casou. Você fecha os olhos e faz o quê? Ora, porque você não tem mais o que fazer. Ele é o seu sacerdote. É por isso que é importante as mulheres que são casadas aconselhar as mais novas, porque é na experiência de vida de casada que você percebe muitas coisas que você antes não via no relacionamento do namoro. E você percebe e diz assim, cara, se eu fosse orientada, se eu tivesse sido aconselhada dessa forma, se alguém tivesse me alertado para isso, eu não teria casado com ele, eu teria esperado uma outra pessoa. E é assim que deve ser, né? As mulheres mais velhas, as mulheres mais experientes, que devem aconselhar as mulheres mais novas. Então, algo que precisamos frisar com muita ênfase é: nós queremos um noivo perfeito, não queremos? Que preencha todos os requisitos, não é isso? Você não busca isso ou não? Mas a pergunta mais importante é: você preenche esses requisitos de uma mulher perfeita? Nós queremos um homem perfeito, mas nós somos uma mulher perfeita, ou uma mulher que ao menos tem buscado ser uma mulher de provérbios, aquela mulher que edifica a sua casa e não a tola que a destrói?
Pense sobre isso. Quanto tempo, Alaide, eu posso passar namorando? O menor tempo possível. O relacionamento entre homem e mulher deve ser uma preparação para o casamento. A gente não brinca com o coração de outra pessoa, ou não devemos brincar com o coração de outra pessoa. A carne é fraca e devemos cuidar para que não vivamos em pecado, né? Que não levamos ao outro a pecar também, defraudando um ao outro. Inclusive, como nós mencionamos, né, nos pecados proibidos, a longa duração desse período constitui em quebra do 7º mandamento. Ou seja, é aquele casal de namorado que passa anos namorando. Anos, e as perguntas: vai casar quando? Ah, não sei não. Vai casar quando? Sei não. É uma quebra do 7º mandamento. Muitos já fizeram. Eu já fiz isso também, mas muita gente já fez isso. É uma resposta, na realidade, muito comum dentro das nossas igrejas. Você vai casar quando? Ah, não sei não. Mas é uma quebra do 7º mandamento. Porque se você começa um namoro, você precisa não ter a data. Eu vou começar a namorar hoje, eu preciso casar no próximo ano, dia 21 de julho. Não é assim. Mas você começa a namorar visando o casamento. Não é, eu vou começar a namorar. Eu não sei quando é que eu vou casar, não, mas eu vou começar a namorar. Deixa eu namorar. E aí é que mora o perigo. Porque o namoro muito tempo, prolongado, não tem cristão santo que aguente. O que é que vai acontecer? É tanto tempo se relacionando que as coisas vão ficando muito habituais como um casal casado. E aí as quedas e pecados de imoralidade sexual só tendem a crescer. Porque já estão acostumados um com o outro. E aí é a questão do 7º mandamento. O problema, né? O conselho de não se prolongar no relacionamento de namoro é esse. A carne é fraca, todo mundo sente prazer, todo mundo sente a necessidade de ser suprida. O problema é ser suprida quando não deve ser suprida. Em um namoro, em um noivado, aí é que está errado, né? Você deve casar se você não aguenta ficar solteiro. E aí existem umas questões controversas que eu quero, deixa eu ver o tempo, que eu quero passar para vocês. Julgo desigual é um pecado, não é? A Bíblia é clara sobre esse ponto, não é? Julgo desigual. Mas infelizmente o julgo desigual nem sempre são com rapazes fora da igreja. Nem sempre. Lembrem, muito acontece. Lembre que os lobos vorazes em pele de cordeiro com pressupostos reformados existem. Lembre-se do joio que cresce junto com o trigo. Ou seja, eu estou namorando lá e de um rapaz da igreja, não é julgo desigual, não é por aí. Existe julgo desigual dentro da igreja também. Quando aquele rapaz, ele só vem porque você vem para a igreja. Quando ele finge que é crente, sabe? Para poder você casar com ele, para você ficar com ele, porque sua mãe só diz que você só pode namorar crente, e aí ele começa a vir para a igreja, porque não pode ser um julgo desigual. É um julgo desigual. Ele precisa estar de acordo com a doutrina da igreja, ele precisa ser realmente um cristão, ele precisa realmente ser temente a Deus. É por isso que no namoro você precisa conhecer de fato como essa pessoa é. Não o que ela fala da boca para fora, mas os frutos dessa pessoa no caminhar cristão. Você olha e diz: ele é um homem cristão, ele é um homem temente a Deus. E outro você olha e diz: só está vindo para a igreja mesmo, mas ainda não foi alcançado por Cristo. Isso é um julgo desigual também. Então não diga que não, eu estou liberada porque está indo para a igreja, não é julgo desigual. Essa desculpa não serve. Mini marido. É interessante como mini maridos estão em alta nos muitos namoros. A lei de mini marido é mini marido. Muitos namoros existem como mini marido. Há moças dedicadas na palavra de Deus.
Moças tementes a Deus, que aprendeu que a mulher, ela deve ser submissa ao marido. E pensa, eu preciso aprender sobre ser submissa desde o namoro. Preciso aprender. Errado. A moça que é solteira, ela deve submissão a quem? Ao pai. Então você demonstra que é uma mulher submissa quando você é submissa a seu pai, porque você é solteira. Você não tem que ser submissa ao seu namorado. E aí ele vai dizer, ah não, amor, você tem que ser submissa a mim, porque senão você não vai ser submissa no casamento. Você precisa começar a aprender de agora. Aí você olha para ele e diz, ô abençoado, a Bíblia diz que eu preciso honrar os meus pais, que eu preciso honrar as autoridades. E no momento, a autoridade na minha vida é de quem? É o meu pai. No casamento, se você me observa ser submissa ao meu pai, enquanto sou solteira, você vai ver que é muito mais fácil eu ser submissa a você quando eu casar. Então é sempre importante perceber isso, né? Os rapazes, é sempre importante perceber isso. A menina, se ela é submissa em casa com os pais, ela vai ser submissa também no casamento. Mas aquela menina revoltada da vida que não é submissa aos pais, dificilmente ela vai ser submissa no casamento, porque ela não gosta de honrar aquele que tem autoridade sobre a sua vida. Então, seja submissa aos seus pais. Quando casar, seja submissa ao seu esposo. Até lá, a moça, ela deve se submeter à autoridade do seu pai. O que vemos hoje são namorados que mandam nas namoradas, vindo com a conversa de que devem aprender a ser submissas, né? Inclusive até escolhem a roupa que a namorada deve vestir. Inclusive até diz se a mulher pode ou não ir para algum lugar. Muitos namoros, ou seja, são namoros de mini-maridos. O menino, o rapaz, ele já está exercendo uma autoridade que ele ainda não tem. Ele não tem autoridade. Ele paga as suas contas, ele é casado com você, ele coloca comida na sua mesa, então ele não tem autoridade sobre a sua vida. A sua vida, a sua autoridade está nos pais. Outro ponto é, sou virgem, sou pura. Como assim, Anaísa? Muitas mulheres repetem essa frase incansavelmente como um troféu. Sou virgem, logo sou pura. Mas quem disse que Deus deseja apenas a sua virgindade? Deus se agrada da pureza de vida, a pureza de coração. Não venha me dizer, ah não, eu sou crente, sou uma menina piedosa porque eu sou virgem. Muitas moças cristãs vivem ou já viveram na imoralidade sexual, mas nunca consumou o ato sexual e por isso celebram a vida piedosa de forma bem medíocre. Enche a boca para dizer, sou virgem, mas não é verdade. Uma vida piedosa não quer dizer apenas ser virgem, mas sim viver uma vida que glorifique a Deus com o seu corpo. Vejamos a definição de sexo. Sexo é ter prazer sexual por meio de conversas, carícias, toques e a penetração. O sexo não é apenas a penetração, também existe o sexo antes disso. O sexo não só é o ato consumado. Então é possível ter vida sexual mesmo sendo virgem. Então, garotas, moças, e aí eu trato para a minha vida também, não só para vocês. Não tenha um troféu de que, eu sou virgem. A pureza, ela vem do coração também. É o olhar para o irmão também com pensamentos pecaminosos. Você também quebra o 7º mandamento quando você já está pensando aquilo que não é para ser pensado de um rapaz no seu coração. O coração pensa sobre aquele rapaz, depois a boca fala sobre aquele rapaz, e aí o ato está consumado, né? Existem conversas impuras, conversas indecentes, que é o que mais a gente tem visto nos namoros. Namoro prolongado, e aí a gente já tocou nesse assunto também, né? O namoro não é algo que deve ser vivido por longos anos, enquanto se adquire uma enorme independência financeira para se ter um casamento dos sonhos. O que nós vemos, o que a gente vê mais nas igrejas é
um namoro muito prolongado com a resposta de que a gente está juntando dinheiro para casar. Essa é uma das respostas. Quando é que vocês vão casar? A gente está juntando dinheiro já para casar. Como assim juntando dinheiro para casar? Não, é porque a minha namorada, ou a minha noiva, ela quer um casamento não sei o que, com o helicóptero, com o DJ não sei o que, com o buffet tal, ela quer uma casa assim, eu preciso comprar a casa. Não. O objetivo do casamento é a glória de Deus, não é o casamento e a festa dos sonhos. Lógico que é o sonho de toda mulher casar. Não estou desmerecendo isso, também é um sonho meu casar, mas não deixe que esse sonho ele ultrapasse a vontade de você obedecer e glorificar a Deus. Se você pode, você casa com glamour, com brilho, o que for. Mas se você não pode, aceite a providência do Senhor na sua vida e case com o que Deus lhe deu. Uma cama, uma geladeira, um fogão. Melhor se é casar simples do que viver pecando no namoro. Sempre pense dessa forma. É muito mais agradável viver casado simples, de forma simples, do que viver um namoro que não glorifica a Deus. Nada é mais importante para a sua vida do que a glória de Deus. Portanto, saiba que o namoro é a preparação do casamento, contudo, ele não é um casamento. É no namoro que você conhece aquele com quem pensa em se casar. E é extremamente importante que ele também tenha a mesma convicção teológica. Como assim, Alaide? Existem muitos casais, né, que não têm esse ponto como importante. Ou seja, eu preciso saber de fato o que é que o meu namorado pensa sobre as nossas convicções teológicas. O que é que ele pensa sobre adoção? Sei lá, se um dia um dos dois vai ser infértil. E aí, o que é que ele pensa sobre adoção? O que é que ele pensa sobre o sexo? Como é a forma? Essa é uma questão de que, na realidade, o sexo ele não deve ser conversado no namoro, né? É algo mais... O meu pastor tende a dizer que deixa essa conversa para ser um pouquinho antes do casamento, digamos assim, um mês antes do casamento. Que é para não ter ideias e não ter... Acaba não tendo pensamentos impuros e outros tipos de coisas. Mas é importante essas convicções teológicas, porque você precisa pensar como seu namorado, seu noivo, seu futuro namorado, ele pensa sobre as escrituras, né? Porque ele vai ser seu sacerdote. E aí? Você vai criar os seus filhos, e aí quando ele for criar os seus filhos, você diz assim, não é assim que tem que criar a criança. Tem que criar desse jeito. E aí ele diz, quem é o homem da casa? Eu. Então eu crio do jeito que eu quero. E isso poderia ter sido conversado lá atrás no namoro. Amor, fulano, o que é que tu pensa sobre isso? Qual é a tua opinião sobre isso? É o momento de se conversar, é o momento de se conhecer, é o momento de você tirar tudo que tem lá dentro do outro, com perguntas, com análises, com avaliações. Alaide, precisa disso tudo? Precisa, não é algo automático não, tá? Eu não vou chegar e dizer, senta aqui, diz aí, o que é que tu pensa sobre isso? Não quero mais não, acabou o namoro. Não é dessa forma. É a convivência, né? É o namoro. São as conversas. E você vai percebendo, peça a Deus sabedoria, você vai vendo se aquela pessoa é de fato para você, tem as mesmas convicções, pensa da mesma forma. É isso? É isso? É. Então a gente pode caminhar junto. Não é isso, cara, não é isso. Poxa, mas eu amo tanto ele. E agora, o que é que eu faço? Eu amo tanto, eu acho que eu vou deixar isso para lá. E aí você pensa, isso dá para ser deixado para lá? Ou é algo que vai atrapalhar muito a sua vida como casada? Falhas todos vão ter. Você vai ter muitas falhas, ele vai ter muitas falhas. O importante é saber se dá para conviver com as falhas uns dos outros. Vai ficar muito pesado para mim um relacionamento com as falhas que esse rapaz tem? Não vai. São coisas que não me importam muito, não. Então dá para se seguir, dá para seguirem juntos, né?
Nós precisamos ter sabedoria e discernimento para perceber se estamos prontas para um relacionamento que vai nos levar para um casamento. Pois a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, com as próprias mãos a destrói. A mulher tem uma grande oportunidade de ser sábia, uma grande oportunidade de criar seus filhos sabiamente junto com seu esposo. Mas a tola, irmãos, ela destrói o casamento. E muitos exemplos são, infelizmente, dados em pessoas próximas a nós, né? Você deve estar caminhando para isso, estar pronto espiritualmente, emocionalmente, para compreender os deveres bíblicos de uma mulher. Namoro no meio cristão não é um tempo de divertimento, é algo sério. Está visando o nascimento de uma família. Pense, eu estou visando algo, né? Uma nova família que vai ser criada comigo e com o meu esposo. E para concluir, não esqueça 3 pontos cruciais que você deve ver em um rapaz: a maturidade espiritual, o trabalho para uma vida financeira em prol de um casamento e a honra que o mesmo dá aos seus pais. Aproveite o tempo de namoro para conhecê-lo como um irmão. Verifique realmente se ele está apto para ser seu sacerdote. O homem, ele deve ser 3 coisas: ele deve ser provedor, ele deve ser protetor e ele deve ser o sacerdote da sua casa. Você precisa ter as mesmas convicções no mesmo pensamento das Escrituras. Vocês dois precisam ter isso. O casamento é para homens maduros. Não queira um menino. Se dentro do seu convívio não existe um homem cristão temente a Deus, a moça ela deve continuar esperando. Não se case ou namore com um homem que não é crente só porque você não tem opção na igreja. Eu estou sem opção, vai ser mesmo, não. Se não tem, é porque não é o momento. Espere mais um pouquinho. Se não tem, você deve permanecer solteira, ao menos momentaneamente. E para terminar, eu gostaria de ler 1 Coríntios 6, 13 e 20. 1 Coríntios 6, 13 ao 20. Paulo nos ensinando também. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituição, à prostituta, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O pecado, irmãs, está dentro do corpo, no corpo e fora do corpo. A vida com Deus, ela deve levar vocês a detestarem o pecado. Em suma, gostaria de finalizar com 3 pontos. Mesmo você solteira, você pode estar vivendo uma vida de adultério. Presta atenção. Mesmo você solteira, você pode estar vivendo uma vida de adultério. E você pode perguntar, como assim? De acordo com os pecados proibidos do 7º mandamento, há o pecado da imoralidade sexual, como a pornografia, a masturbação e a prostituição. Ou seja, você pode ser solteira e ao mesmo tempo uma adúltera. Segundo, ou seja, você pode ser solteira e adúltera. Arrependa-se, pois há perdão em Cristo. Segundo,
Você que namora, você pode ter percebido vários pontos que não existem no seu futuro marido. E perceber também que seu namoro não tem glorificado a Deus. Aí o meu conselho é, ore e busque obediência a Deus. Se tiver que terminar, que termine para a glória de Deus. Terceiro ponto. Você tem namorado um cristão, mas tem vivido em pecado. Meu conselho é que vocês possam se arrepender e buscar juntos glorificar em Deus, ou seja, buscar em Deus forças para a santificação de um namoro. Mesmo que você tenha plena certeza de que ele é o homem temente a Deus, busque arrependimento para os seus atos. Em Deus, pois em Cristo também há perdão. Em Cristo há perdão, irmãos, para os nossos pecados. É nele que nós podemos confiar e entender o que é melhor para a nossa vida. Então, se você tem vivido uma vida de imoralidade sexual fora do casamento como solteira ou dentro do casamento, busque arrependimento em Deus, Lembre-se que você foi criado para glorificar a Deus. O fim principal do homem é esse: glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. E não pode ser diferente em nossos relacionamentos. Não deve ser diferente em nossa vida de solteiro, como também não deve ser diferente em nossa vida de casado.